Uma das coisas interessantes que tem na tradição de floresta da Tailândia e que ajuda a dar estrutura, que é uma coisa que a gente às vezes nunca ouviu falar antes, em tailandês eles chamam de Ko Wat, tipo Ko, regra, Wat, mosteiro, regra de mosteiro, etiqueta de mosteiro. Então, uma coisa que os Trubadjans enfatizavam bastante. E que a maior parte dos Dhamma Talks eram justamente sobre isso. Não era sobre técnica de meditação, não era sobre devas, fantasmas, seres infernais, animais e por aí vai. A maior parte era sobre Bhagavat. Nessa tradição em particular, que é a linhagem do Ajahn Chah, do Ajahn Mun, da Mahabodhi, desses mestres, tradições de floresta, isso é algo muito enfatizado. E são coisas que vão além das. Como é que fala? Derivam de umas certas. Chama, orientações e responsabilidades monásticas, né? Mas eles colocam aquilo de uma forma mais estruturada e adicionam pontos mais novos, né? Que às vezes não estão cobertos diretamente por alguma regra da época do Buda, mas que eles suplementam com alguma outra coisa nova. São coisas que ajudam a gente a cultivar mais sati, mais energia, mais qualidades mentais que vão contra as quilesas, que vão contra as impurezas mentais. Então, por exemplo, uma das coisas com relação, um dos aspectos de qual ato que eles chamam, né, tipo a questão de cuidar da sua moradia, cuidar da sua cabana. Mesmo se aplica para leigos que estão no mosteiro. Como cuidar do seu quarto, cuidar da sua cabana, do seu quarto, do seu dormitório. Então, até lá, tem coisas como o piso deve ser varrido todos os dias. Toda vez que a gente vê sujeira, a gente tem que limpar. Teias de aranhas têm que ser removidas. Uma vez por semana, passar pano, no mínimo. Se alguma coisa estiver empoeirada, a gente vai lá e limpa. Se tiver folhas caídas, a gente vai lá e varre. Tailândia tem muito isso. Como os mosteiros de floresta são bem no meio da floresta mesmo, varrer é um assunto. O Sudavari, como era um antigo pasto e as árvores não soltam tantas folhas com tanta frequência, não temos tanto esse problema. Mas na Tailândia, varrer é um assunto. Tanto que das 3 às 5 da tarde, a atividade básica do mosteiro é varrer. Tem que varrer os caminhos. Senão à noite você vai andar com sua lanterna e você não sabe o que é uma cobra, o que é uma aranha, o que é um escorpião. O que é uma cobra? Então, varrer folhas é um assunto. E é curioso porque a gente às vezes chega como ocidental no mosteiro, né? A gente vem com uma série de ideias de tipo pré-concebidas do que é o Dhamma, do que é a iluminação, do que é a prática, do que é o caminho. E a gente pode vir com umas ideias, não, as folhas vão cair todo dia. Então para que eu vou varrer? Ó, que sabedoria, genial. Sabendo disso, os Krubalinas vão e colocam um coato lá específico. As folhas devem ser varridas todos os dias. Então, tipo, morreu o assunto. Você não, o mestre já viu que essa ideia perniciosa existe. Já colocou aquilo lá, por mais que não tenha uma regra monástica lá que fala que as folhas têm que ser varridas todo dia. Tem alguns regulamentos mais abrangentes, às vezes não vão especificar exatamente isso, mas os Krubalians pegam e colocam explicitamente lá, varrer as folhas todos os dias. Tudo bem, tem dias, ocasiões e tal, que por alguma razão
folhas não são varridas. Mas, por exemplo, já presenciei uma vez que aconteceu, tava, não lembro o que aconteceu. O que era? Ah, em Mapjan era a responsabilidade dos anagárikas varrer as folhas de manhã na área da cozinha. Porque eles não vão no Pindapata, então os anagárikas vão lá e varrem as folhas. É responsabilidade deles varrer as folhas. Os monges saem em Pindapata às 6 da manhã, então eles não têm tempo de varrer a frente do mosteiro, onde os leigos vêm oferecer. E aconteceu de um certo dia, tá cheio de folhas de manhã. Os monges voltaram do Pindapata, e assim, como é uma atividade que era responsável das anagárikas, né, a gente estava meio acostumado, né? Ah, os anagárikas fazem isso. Hoje a gente já voltou do Pindapata, a gente já fez. A gente estava com a ideia que a gente já tinha feito o nosso trabalho. Nosso trabalho é ir buscar comida. E nisso desce Tanajan, Ajanan, e aí ele pega a vassoura e começa a varrer lá na frente. 5 minutos depois, todo mundo tava varrendo. Então, assim, a gente tava com a ideia que não, a gente tá arrasando, a gente fez o nosso trabalho, a gente já foi nosso fizemos o nosso dever. Chegou o Kurubajan e falou: não, vocês não estão fazendo nada, vocês têm que varrer as folhas. Por mais que vocês, se não tem a Nagari, então vocês têm que varrer as folhas. Alguém tem que varrer as folhas. Aí você vê, tipo, e ele não falou uma palavra, ele só pegou a vassoura e começou a varrer. Não falou nada, não olhou pra ninguém, simplesmente pegou a vassoura e começou a varrer. E ele com a saúde debilitada dele, que bem debilitada, ele lá varrendo folha com o vassourão pra lá e pra cá. E todo mundo teve que grandear e foi lá varrer pra terminar quanto antes for possível. E é engraçado, né, que às vezes vinha alguns ocidentais de países bem intelectualizados, né, e falavam: não, mas por que vocês varrem as folhas, né? Imagina, tem das 3 às 5, a gente podia estar meditando, né? Num retiro a gente medita muito mais, né? Imagina das 3 às 5 vocês ficam varrendo folhas, todo dia cai folha. Então pra que varrer? E aí você vê, tipo, os Kurubajanas falavam: varre as folhas. E assim, no começo tem essa resistência, né? Porque eu tô varrendo, tô enxugando gelo, né? Você terminou de varrer, daqui a pouco cai o folha onde você terminar de varrer. De novo. Aí você começa a brigar com varrer folha. Até que você começa a fazer, faz aquilo com regularidade, tá bom. Tem que fazer, então vamos fazer. Vamos pelo menos fazer, por mais que a gente sinta raiva internamente, vamos fazer. Vamos ver para que serve isso. Deve ter alguma utilidade. Os mestres não devem ser tão mal intencionados assim a ponto de colocar uma regra a respeito disso, mas deve ter alguma sabedoria por trás. Então vamos fazer. Então vamos fazer, por mais que a gente não queira fazer, a gente vai fazer. Aí você pega o que ele faz, você vê, opa, o caminho estava todo bagunçado, né? Tipo, todo difícil de andar à noite, né? Tanto de folha. Aí você vai à noite, depois voltando para sua cabana, você vê, nossa, o caminho tá limpo. Tem um efeito bom na mente. Assim. A gente fica sensível a isso. Tem um efeito bom, assim. Você vê, nossa, tá limpo. Por mais que seja temporário, né? Tá limpo. Aquilo tava sujo, você limpou. Tem um efeito na mente. Não é questão de, o caminho permaneceu limpo por sei lá quantas horas antes da próxima folha cair. A questão é só a mente soube, está limpo. Isso tem um efeito. Tem essa qualidade de diligência também. Que nem, por exemplo, alguma coisa está suja, você vai lá e limpa. Você tem essa diligência de manutenção. As coisas quebram, você vai lá e conserta. Isso também se aplica na meditação, né? Sujeira entra na mente, a gente, não vou varrer não. Deixa a sujeira na mente. Mesma coisa se aplica. Então, assim, aí você começa a entender que, tipo, você vê, se for intelectualizar, a gente ia pensar completamente errado. Se não tiver alguém com mais experiência no assunto e apontar não é por aqui, a gente vai lá e segue por aqui. Então, o Kobat tem várias dessas coisas, né? Por exemplo, teia de aranha. Teia de aranha. As pessoas confundem, né? Tá bom, temos o primeiro preceito de não matar seres vivos. Então tem uma teia de aranha ali, então não vou mexer na teia de aranha. Deixa encher de teia de aranha por toda parte. Tem a minha cabana cheia de teia de aranha, o templo cheio de teia de aranha, ao ponto de, tipo, sei lá, a pessoa vai estar meditando, vai descer uma caranguejeira na cabeça da pessoa. Então, assim,
Os curvalianos falam, remova as teias de aranha. A gente faz o melhor possível para não machucar as aranhas, a gente toma cuidado para não estudar lá, tem aquelas aranhas gigantes. Lá no volta do tempo a gente pega uma pedaço de pau, enrola a teia, aí pega as aranhas grandes, coloca lá numa árvore distante. As pequenas a gente varre com cuidado de cuidado. Se tem ninho, a gente pega os ovos e coloca numa árvore distante e tal. A gente faz o que dá. Mas bem, a gente remove as teias de aranha. A gente não nega porque a gente tem meta que a gente, você vê, os curvalianos falam, remova as teias de aranha. Então é para a gente segue isso e mantém também o preceito. A gente faz o nosso melhor possível, o nosso cuidado o maior possível para não destruir intencionalmente nenhum ser vivo. Outro tópico na Tailândia que é bem comum, cupim. Cupim. Também tem essa ideia de que não, meta e primeiro preceito, mas assim, cupins são um problema. Como é que a gente lida com isso, né? Então assim, a gente tem que proteger as construções. Se tiver cupim, a gente tem que varrer eles para fora e tentar fazer alguma coisa para proteger as construções, senão tipo, não ia ter onde morar. Então, você vê, tem que colocar limite, né? Formiga também, formiga, ou assunto complicado na Tailândia. Né? Tipo, à noite você acordava você sendo mordido por 1 milhão de formigas, assim, em todas as partes do seu corpo, porque basicamente, sei lá, o formigueiro foi inundado à noite com a chuva, as formigas resolveram subir na sua cabana, e aí sua cabana tem uma infestação de formiga. Né? Você tem que ir lá, 1 da manhã, acordar, sair varrendo formiga, enchendo a pá de lixo de formiga, varrendo, procurando por onde elas estão entrando, fazer alguma coisa ali para evitar que elas continuem entrando, jogar um talco, jogar um detergente aqui na região, evitar que elas cruzem aquela fronteira, você possa continuar dormindo. Então eu tinha toda uma diligência com relação a essas coisas, como cupim e formiga, né? Por exemplo, galho relando no telhado era o maior perigo, né? Porque havia caminho de formiga entrar, né? Tem proteção embaixo, mas em cima não tem. Então, um galho relando no telhado é uma coisa que a gente tem que ser super atento, né? Então, tem um galho relando no telhado, vamos chamar o Guanagalho para ir lá cortar o galho. Ou então, alguma árvore podre perto da construção do CUT, né? Pode destruir o CUT, uma árvore grande podre, né? Então, tem que providenciar alguém para ir lá e gerenciar a árvore para que não destrua a construção. Então, você vê, os curubadianos enfatizavam várias dessas coisas, né? Que, por exemplo, do ponto de vista de uma pessoa que vai racionalizar, ela vai falar, não, isso é impermanência. Então os cupins estão vindo comer o cut, deixa comer. A chuva veio e quebrou o telhado, deixa quebrar. Isso é impermanência, estou completamente impermanência. Né? Uma vez teve um caso no Ocidente de Antioquia que alguém, telhado do cut tinha quebrado, estava molhando dentro, né? E aí perguntaram pro monge que ele estava consertando, né? Tipo, aí ele falou que estava contemplando a impermanência, né? O Ajahn já falou que estava contemplando a incompetência. Né? Então, assim, você vê como que a gente, você vê, por mais que a gente tenha a gente acha que a gente está entendendo o Dhamma, a gente acha que a gente está entendendo de uma fonte de uma realidade absoluta, a gente está se confundindo com as coisas e está tendo preguiça, na verdade. Você vê, a coisa quebrou, a atitude que os turbanistas enfatizam é, vai lá e conserta, não deixa quebrar. Cuide das coisas, né? Para que elas durem, né? Não é porque a gente acredita a gente tem essa noção de impermanência que a gente vai deixar as coisas quebrar. A gente cuida da melhor forma possível, né? Então você vê, das construções, manter limpo, né? Proteger, cuidar, fazer manutenção, proteger que outros animais não entrem e vão morar lá dentro, né? Então, por exemplo, deixar a porta de cabana aberta, né? Quantas vezes os abades já falaram para não deixar a porta de cabana aberta? Mas a gente vive na natureza, mas a gente quer que os bichos vão morar com a gente. Daqui a pouco tem uma cobra dentro do CUT e não sabe por quê. Você tem que gerenciar o problema de uma cobra dentro do CUT. Fica muito mais complicado. Você tem que fechar a porta. Então, assim, várias dessas coisas, né? A gente às vezes tem ideias pré-concebidas, mas é os urbanos vão lá. Tá no combate, só você ver lá, tá. Fecha a porta do CUT quando sair. Saiu da cabana, mesmo que, tipo, por um certo período, não deixe janela aberta onde entra a água. Ah, saiu da cabana, é, tem roupa no varal, na onde chove. Não pode deixar a roupa no varal. Ah, porque depois, imagina, você tá lá no salão principal, lá longe, daqui a pouco vem a chuva e você tem que sair correndo pelo mosteiro para recolher sua roupa.
Porque você só tem três conjuntos, né? Então se molhar os outros dois, você tá complicado. Ainda mais nessa estação chuvosa, que as coisas não secam. Você pendura as roupas no varal, elas não secam por 2 semanas. E aquilo começa a cheirar bolor. E aí, tipo, mais uma complicação aí. Então, assim, tem várias dessas coisinhas, né? Tipo, que é colocado lá, os crubadianos apontam como call-out, né? Tipo, essas coisas de o lixo tá cheio, tire o lixo. Coisa de construções eu achei incrível, assim, porque a gente tinha eu tinha essa noção de impermanência que tipo, não, as coisas vão quebrar. As coisas vão quebrar, então manutenção é meio que uma quileza. Não é bem assim, era uma estupidez da minha parte. Então, assim, você vê, depois você começa a fazer manutenção nas coisas que estão quebrando, você fala, não, você tem um efeito bom na mente. Tá cuidando das coisas que foram doadas, né? Os recursos foram doados com fé pela sanga, né? Então, assim, estamos cuidando das coisas. Isso é bom. Contribuindo para fazer com que as coisas que foram doadas durem bastante, né? Possam trazer benefício para várias pessoas. Então, por exemplo, o que mais que teve? Tem de coisas assim. Manutenção. Cuidar das ferramentas também de trabalho, né? Tem coisas a respeito de ferramentas, né? Tipo, não guardar a ferramenta suja, né? Guardar a ferramenta limpa. Deixar as ferramentas no sol, na chuva. Você vê, usou, guardou, abriu, fechou, essas coisas assim. Tudo isso tem no combate, é incrível, né? Algumas coisas que, tipo, às vezes a gente vê aqui no ocidente e acha que não, se bobeira. Chega lá na Tailândia, leva tapa na cara, né? Porque, não, o combate dos clubadinhos tem essas coisas também. Então a gente era meio bobo de não entender isso aqui. Vamos ter que entender lá. Então tem várias essas coisinhas, né? De detalhezinhos, né? Coisa de horário. Horário, né? Tipo, coisa do horário das reuniões. Né? Tem o cântico da manhã, cântico da noite. Isso é o básico em mosteiro da tradição do Janchá. Né? Então, assim, chegar no horário, né? Tipo, não chegar depois do abade. Né? Tudo isso faz parte dessas coisinhas que eles apontavam. O que mais teria de interessante? Que aplica também a gente que é leigo. Então tem várias essas coisinhas, né, que são colocadas, né, que apontam, né, na direção de qualidades boas da mente, né? Então se eu começo a praticar aquilo, você vai saber, não, isso gera diligência, isso gera energia, isso gera, como é que chama? Sati, isso gera presença mental, isso gera várias qualidades boas, né, na mente. Isso. E você vê, a maior parte das Dhamma Talks na Tailândia, você vai ver, é sobre Kavat. É sobre essas coisas, essas etiqueta monástica, essas coisas de abriu, fechou, fechou, abriu. Muita coisa é sobre isso. Que esses pontos, você vê, a gente integra essa sati na vida diária. Né? Tipo, integra essa sati na vida diária. Não fica uma coisa tipo, no retiro eu pratico, em casa entro no automático. Então, bem interessante isso. Né? Traz para a vida diária várias coisas, né, que exige a pessoa ter presença mental para conseguir seguir aquilo.
Gestos de respeito também, né? Por exemplo, tem vários gestos de respeito lá com relação a monges sêniores, né? Uma coisa mais os monges, né? Mas assim, lá na Chá, né? Até os leigos fazem isso. Por exemplo, se a pessoa chega e está se hospedando no mosteiro, na hora de se servir, se serve em tempo que está no mosteiro. Quem está no mosteiro mais tempo serve primeiro. Então, até entre os leigos visitantes é implementada a senioridade. Você senta em ordem de senioridade de estadia no mosteiro. Então, a pessoa mais sênior senta na ponta, as pessoas vão sentando atrás. E aí, até para os leigos eles colocam isso. Na hora de se servir, você serve na frente. Você tem a experiência de estar atrás, a experiência de estar na frente. Aí você tem que praticar nos dois lugares, né? Tipo, estando atrás, você tem que contentar com o que está ficando para trás ali, o que fica para você comer. Né? Estando na frente, você tem que ter o cuidado de não deixar faltar para quem está atrás. Não é porque você está na frente, você vai simplesmente encher seu prato de doce lá e não deixar para quem está atrás. E por aí vai. Coisas como, por exemplo, esses gestos de respeito, né? Por exemplo, durante os cânticos, coisas de fazer os. Fala. De ajudar quando tem alguma tarefa, né? De ser ativo quando tem alguma tarefa. Alguma tarefa a ser feita, né? Ser ativo, né? Proativo em ver o que precisa ser feito e fazer aquilo. Então, muitas dessas coisas, né? Tipo, às vezes parecem bobagem, né? Ou parece, não, é impermanência. Muitas vezes, quando você falava sobre isso aqui no Ocidente, as pessoas falavam, não, impermanência. Mas você vê, é aquilo que o Ajahn apontava, né? Muitas dessas coisas, na verdade, são incompetência. Não é a contemplação da impermanência, a contemplação da nossa incompetência. Então fica o convite de olhar essas coisas na nossa vida diária, né? Tipo, essas coisas de diligência com as atividades diárias. Você vê, lixo em casa, né? Tipo, tem gente que deixa o lixo transbordar, né? Tipo, tem gente que deixa por exemplo, as coisas, a louça lavou, depois secou, aí não guardou. Então, assim, tipo, essas coisas a gente pode ter mais diligência, são pontos que a gente pode ter mais diligência. A roupa lavamos, secamos, então vamos guardar. Então, tudo isso são coisas que a gente pode usar, né, pra gente ter mais sati, mais presente, mais cuidado, você vê. Você vai numa casa de uma pessoa e a pessoa tem coisa por toda parte, tem lixo, tem louça não lavada, tem roupa por toda parte, tipo, qual é o efeito que isso tem na mente? Do outro lado, né, tipo, quando tem tudo organizado, né, minimamente, né, tipo, tem um outro efeito, né? Mesmo a pessoa que vive lá, né, tem efeito, não é só pra você mostrar para as visitas, né, pra gente mesmo. Manter o lugar limpo de forma que não incomode os vizinhos, né? Deixar a casa fedendo para ponto que os vizinhos sentem o cheiro, né? Tipo, às vezes a pessoa tem animal, né? E tipo, tem pessoas que não têm animal, tem pessoas que não gostam de animal, tem pessoas que não estão acostumadas com o cheiro de animal. Então, assim, é apropriado ter um grande eye, né? De opa, fazer um esforço aqui de não deixar sujo porque eu vivo com outras pessoas, né? As pessoas não estão acostumadas com animal. Então, assim, tudo isso tem efeito, né, de se cultivar essas boas qualidades, diligência, energia. Quais qualidades mentais são necessárias para fazer essas coisas? Você vê. Energia, diligência, cuidado, sati, presença mental. Do outro lado, não fazer isso é muito fácil. Ah, deixa pra lá. Relaxa, relaxa. Pra que fazer isso? Só quero relaxar hoje. Então, assim, tudo isso tem convite de olhar para essas coisas, né, e ver como que a gente pode se beneficiar disso no nosso dia a dia de alguma forma. De forma a ter mais essas qualidades mentais boas que vão nos suportar na meditação mais tarde, quando a gente vai praticar formalmente. Então por hoje seria isso. Alguém quer perguntar, compartilhar alguma coisa?